Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Código Aberto. A cada 39 segundos acontece um novo ataque cibernético no mundo. Só no Brasil foram mais de 100 milhões de tentativas de invasão em 2023. E a tendência, infelizmente, é só aumentar. Mas tem uma ferramenta poderosa mudando o jogo, Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Está sendo usado para detectar ameaças, isolar sistemas e até antecipar os passos dos criminosos digitais. Neste episódio do Código Aberto, a gente explica como isso funciona na prática. E para isso eu recebo Hélio Cavalcante. O Hélio é Head de Data Science e engenheiro de Machine Learning. Seja muito bem-vindo aqui, Hélio. Obrigado pela sua participação. Já emendo aqui a minha primeira questão, que é justamente sobre como é que o Machine Learning aprende a identificar essas ameaças. Aliás, a gente pode até dar um passo antes para explicar o que é Machine Learning, para os leigos todos entenderem, por favor. Claro, com certeza. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né, em nome da empresa, da Blue Shift, que estou representando aqui. E com essa oportunidade eu gostaria de esclarecer bastante dúvidas que os nossos ouvintes podem vir a ter. Então, basicamente, a parte de Machine Learning ou aprendizado de máquina, nada mais é que podemos nos informar que é uma equação matemática. Então, existem vários tipos de algoritmos de inteligência artificial onde visa aprender com os dados. Então, dado uma série histórica, comportamental de um determinado problema, criamos equações onde podemos prever um certo evento no futuro para aquilo que foi desenvolvido. Então, todas as características que no conceito técnico chamamos de features, mas são características comportamentais, no nosso caso vamos falar assim, por exemplo, um ataque cibernético em fraude de cartão de crédito. Então, o que poderia ser das features? Poderia ser valor da transação, momento da transação, hora da transação, o site onde ele fez a compra, e tudo isso são variáveis que determinam as características daquele evento. Dado isso, informamos para a máquina onde existe o fraude ou não fraude. E com essa série histórica, a gente consegue catalogar todas essas bases de informações, cruzar com vários modelos e encontrar um modelo que seja mais aderente àquele tipo de comportamento. Existem N técnicas que a gente pode aplicar, onde normalização de dados, enfim, tratar essas informações, criar novas variáveis, usar mais enriquecimento, tentando ser mais assertivo. Mas de maneira sucinta uma equação matemática onde ela consiga prever aquele evento para aquilo que ela possa ser programado. E, resumidamente, é isso, pessoal. Entendi. Bom, eu queria que você falasse um exemplo prático. Vamos supor que a pessoa teve os dados roubados ou o cartão de crédito roubado e aí, de repente, a pessoa vai numa loja ou tenta abrir no nome dela uma conta, um cartão, um empréstimo. O banco, a inteligência artificial do banco vai falar, olha, esse cara aqui faz 10 anos que ele não compra nessas lojas, que ele nunca pediu cartão, tem dentro do histórico que você falou, tem alguma coisa errada. Isso é suficiente para o banco negar o crédito ou pelo menos acender uma luz vermelha? Depende muito do processo de validação. Cada empresa ela tem sua etapa, né, de checagem, né, de confirmar se aquela transação, vamos chamar assim, né, é realmente aquilo que é aquela pessoa. Então, existem vários processos. Então, hoje, principalmente com essas fintechs, né, empresas digitais, onde não tem estrutura física, boa parte das transações são feitas a partir do reconhecimento facial, na parte de senhas e tudo mais. E aí, quanto mais prático essas coisas vão ficando, mais riscos a gente está tendo. Em resumo, não existe um segurança 100%, mas existem etapas e cuidados onde podemos detectar, que é o que a gente fala, né, anomalias ou comportamentos fraudulentos, onde podemos seguir para um segundo nível, né, operacional, ou uma validação de pessoas, ou a gente pode disparar algum alerta para aquela pessoa. Por exemplo, hoje, quando de repente está no seu celular, você pode receber uma mensagem assim: olha, recebemos um acesso em uma plataforma tal. Foi você mesmo? E esse processo, muitas vezes, é onde você está tendo o retreino da inteligência. Ou seja, a própria inteligência ela detectou um acesso e aí ela seguiu para o processo automático de verificação se foi aquela pessoa realmente que fez o tipo de acesso, e aí você tem a chance de contornar a situação e travar. Então, o que acontece muito hoje nas empresas é elas têm que definir o processo claro, onde vai ser etapas automáticas ou etapas de intervenção humana. Lembrando sempre que a inteligência ela segue para ajudar
a ação e o problema e tentar prever, porque hoje temos uma grande massa de dados, um grande processo de acesso às informações. A internet é imensa, então assim, é um mundo absurdo de coisas e a ideia da inteligência é dar velocidade, praticidade e tentar trazer o máximo de confiança possível para o processo em si. Uhum. Quando a gente tem, por exemplo, o gov.br, que está cada vez mais se expandindo e sendo utilizado para muitas coisas. Quando você sobe de nível, porque lá tem o nível bronze, prata e ouro e tal. Se eu subo mais nesse nível, eu tenho mais documentos lá, meu. Mas isso, ao mesmo tempo que eu estou indo para um nível que eu posso achar que é superior para mim, eu não estou colocando mais dados ali e que, se houver uma evasão, estarão expostos. Sim, com certeza. Porque você está deixando aberto mais informações. Lembrando que quando eu falo deixando aberto, você está entregando para a plataforma mais detalhes sobre a sua pessoa. Com isso, o fraudador ele tem mais informações para tirar empréstimos, para fazer transações bancárias, para fazer determinadas fraudes em si. Que qualquer vazamento, qualquer risco que exista no GovBR pode gerar assim um problema. Então, para isso, muitas vezes, hoje, as aplicações eles usam sempre o fator de dupla autenticação. Então, eles fazem tanto o reconhecimento facial, quanto a parte de senha, ele encaminha a mensagem para o seu e-mail, ele encaminha a mensagem para o seu telefone, e aí ele vai tentando cercar, vamos dizer assim, com um português popular, cercar aquele fraudador. Se for você mesmo, aí você consegue contornar toda essa situação. Lembrando sempre que muitas vezes os usuários eles deixam de maneira automática no navegador, eles dizem assim, salve a senha, ou tenta evitar com que tenha esse ciclo de verificações e tudo mais, se é você mesmo. E lembrando que se é confortável, você abre margem por risco para o ataque e de fraude. E é isso. Nossa, é interessante a gente saber. Hoje tem muita da validação facial, né? É possível Uhum. uma pessoa com uma fotografia fazer a sua validação facial, seja para entrar no condomínio ou no aplicativo desse? Ou isso não é possível com a foto de uma pessoa? Sim, existe, mas depende do sistema no qual ele foi desenvolvido. Hoje, a gente sabe que existem alguns que eles pedem para virar para a esquerda, vira para a direita, olha para cima, olha para baixo, pisca o olho, que em uma foto seria um pouco mais complicado você fazer esse tipo de coisa. Só que tristemente, eu posso falar para os nossos telespectadores que existe a parte vamos chamar assim, de face falsa, onde a inteligência está tão forte, onde ela consegue emular essas pessoas, colocar um rosto de outra pessoa e fazer esses tipos de gestos. Então, a ideia sempre agora, na parte de inteligência, é tentar a inteligência artificial identificar faces falsas, onde existem esses processos de deep learning e tudo mais que estão criando essa informação. Mas o risco maior que a gente tem aí quando são biometria, que é essa parte que a gente chama, né? Então, digital, a face, a mão, ou pulso, ou qualquer outro tipo de coisa, é um risco até maior, porque assim, imagina que vazou a biometria facial, imagina que vazou a biometria do polegar. O que que a gente faz para resolver esse tipo de problema? A gente. Piadas, né, pessoal? Por favor. A gente corta o dedo, muda a face. O que que a gente faz? Então, sempre o que eu falo é a senha, fator de dupla autenticação, tomar cuidado com certos ataques e fazer sempre a verificação, isso é a melhor forma, sim, possível. Dupla verificação é sempre, às vezes dá trabalho, gente, e mas enfim, tem que ir porque assim, ele vai mandar um código para que você coloque aquele código, geralmente para o seu e-mail. É uma forma, eu acho que é uma das mais eficazes, né? Isso serve para conta de banco, acho que não sei se tem, né? Mas, por exemplo, no Gov tem, tem outros sistemas que tem, mas não são todos que tem, né? E-mail tem, né? O do Google, que acho que é o mais E-mail, sim. conhecido, ele tem também a dupla verificação, porque o e-mail também, a partir do e-mail, se pode entrar em várias questões da sua vida pessoal, né? Um programador que a gente fala, né? Então, o maior cuidado que temos como estamos desenvolvendo software é sempre a parte de segurança. Tomar bastante cuidado com nossos serviços que estão online. Então, temos que verificar sempre pensando nas possibilidades de fraude que possa acontecer, né? Que usamos termos como ataque in the middle, ou ransomware, ou DDoS, que são termos técnicos que, se tiver oportunidade, eu posso explicar. Então,
toda essa pessoa aqui, um bom desenvolvedor, um bom programador, ele tem que se atentar a esse cuidado e verificação. E aí eu sempre falo, um sistema no qual ele tenha, no mínimo, um fator de dupla autenticação é o básico inicial que a gente pode sinalizar. Então, é sempre importante trabalhar com isso. E o GovSim tem, banco tem, então um bom desses sistemas que é onde as empresas mais investem. É na parte de segurança, porque ela sabe que o risco é muito alto caso ocorra algum vazamento ou ocorra alguma transação. Imagina-se que alguém tira um empréstimo com o seu nome. Olha o prejuízo que isso pode dar para a empresa e até pelo nome dela, né, que é a marca dela. Pois é, e você sabe, a gente está conversando aqui com o Hélio Cavalcante, que é Head de Data Science e também engenheiro em Machine Learning, que é aprendizado de máquina, está explicando aqui para a gente como é que o aprendizado da máquina pode e a inteligência artificial podem ajudar e estão trabalhando para nos defender. Olha, o Brasil, eu vi um índice, viu, em relação a fraudes, Hélio, no mundo, olha, são mais de 150 países, a gente está em sétimo, infelizmente, em número de fraudes. São mais de 100 milhões, achei uma coisa absurda, né? Eu me lembro de um filme, talvez você é mais novo, acho que você não vai lembrar, chama A Rede. E era sensacional, Lembro, que um sim. dia a mulher acorda e esse filme acho que era da década de 80. E ela não existia, porque todos os dados dela estavam na rede. E aí ela tinha que provar que ela era ela. E a gente já está passando por isso, né? Tudo que a gente vai tentar falar é um robô, é algo automático. Dificilmente aí a gente vai passando por várias etapas e começa meio que suar frio, falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não consigo falar com alguém para me ajudar, porque isso eu acho que vai aumentar mais. Nesse cenário, como é que a gente se precaver e diante desse sistema que a gente quase não fala mais com humanos? Tá, eu sou um entusiasta, né? Então, é que eu trabalho com tecnologia, né? Então, Sim. eu gosto bastante de tecnologia. Eu vejo que certas coisas, sim, são importantes serem automatizadas, porque às vezes você só quer agendar uma consulta médica, às vezes você só quer fazer um recover da sua senha, recuperar a sua senha que você esqueceu, né? Porque são bastante senhas. Às vezes você quer fazer coisas simples e automatizar é interessante. E aí a gente deixa o humano para fazer coisas que realmente precisa ter um cuidado mais redobrado em relação a isso e não fica saturado, né? E para a empresa você tem um ganho operacional e eficiência. Quanto à questão de exposição, o que eu sempre recomendo, até para familiares, amigos e na sociedade como um todo, eu digo cuidado com o que você posta, cuidado com o que você expõe. E aí temos enormes casos, assim, muitas vezes a pessoa sinaliza onde ela está, e isso às vezes pode ser até um risco para qualquer coisa de, vamos falar assim, como sequestro. Então, é mais um processo assim que é uma de educação para a sociedade. Então, a sociedade ela precisa se reeducar e lembrando, se a gente for olhar um pouco para trás, a tecnologia, a internet é uma coisa recente, 1995, vamos falar assim brevemente. Então, eu vejo que as pessoas ainda estão aprendendo como lidar com as redes sociais. Alguns estão sabendo como tratar com a situação e outros não, e eu acho que é um processo gradual que vai ser ao longo do tempo melhorando. Então, eu vejo que a tendência vai ser os nossos filhos já estarem um pouco mais aí. O pessoal até fala, né, que a geração hoje em dia não posta foto de rosto, o pessoal hoje em dia já não posta da mesma forma que a nossa geração tirava, né, fotos se expondo mais, né, vamos dizer assim, né? Então, isso é um processo comportamental de aprendizado social que eu acredito que é importante. E nós, na área de tecnologia, o mais legal é sinalizar a sociedade, orientar, passar boas dicas, boas práticas, como lidar e tudo mais. Ah, muito interessante. Esses dias eu estava vendo, viu, Eli, a questão dos authenticators. Por exemplo, o Google tem o Google Authenticator, que é uma validação, eu acho que é uma validação em duas etapas também. Só que eu estava com Correto. uma dúvida, porque se eu tenho o meu Google Authenticator, que é um aplicativo, gente, você baixa lá e aí ele tem um processo que ele vai te mandar esse código. Mas ele está ligado ao nosso Gmail, porque se eu tiver problema na minha senha do Gmail, eu vou ter problema no Google Authenticator, porque a minha dúvida tem o Google Authenticator. Entrei num site do governo, por exemplo, ele manda um código. Ah, é você mesmo? Estou comigo. Se eu perco esse celular, ou se ele é roubado, ou se eu vendo, e eu instalo o Google Authenticator, tem o Alt também, tem outros. Ele vai validar automaticamente no novo celular? Muitas vezes, esses dispositivos, quando a gente faz de autenticação, essas aplicações, elas ficam vinculadas à estrutura do seu celular, vamos dizer, o seu hardware. Então, eles instalam, eles verificam qual é a parte de telefonia, eles verificam qual é o tipo de hardware, ele faz o que a gente fala, né, no português popular, um cara crachá, né? Esse é o celular do Hélio.
ele então está vinculado ao Hélio. Quando acessamos a conta, como você bem usou como exemplo, o Google, lá você vê quais são os dispositivos vinculados à sua conta e quais são os confiáveis. E aí, nesse caso, você pode perder o seu telefone, porém, caso alguém, o fraudador, queira acessar o seu telefone, ele mesmo, essas aplicações, você pode configurar para que só abra se identificar que é o Hélio. E como é que ele identifica que é o Hélio? Digitando a senha do Hélio, ou o polegar do Hélio, ou com reconhecimento facial, que é a própria segurança do próprio telefone. Então, isso já garante um pouco mais de dificuldade para o fraudador em realizar qualquer outro tipo de problemas. Então, eu sempre digo que quando você faz, aí eles falam bastante assim, você acessa o e-mail, aí ele verifica, mandei para o seu telefone para verificar se você é você mesmo. Você digita o número e, mesmo digitando o número, ele pergunta, é você? Digite essa senha, que é a senha do seu telefone. Então, perceba que ao longo do tempo vão se criando mais dispositivos que vão tornando a dificuldade assim mais complexa, claro, para o usuário, que a gente acha que isso não é confortável, mas garante uma certa confiança e um cuidado maior. E o que eu falo, se é confortável, não é seguro. Isso é uma frase clássica na parte de segurança de informação. Eita, se é confortável, não é seguro. Então, às vezes, às vezes, uma vez eu deixei da questão da dupla autenticação, justamente porque toda vez que eu ia usar, eu falei, meu, mas agora tem que pegar o outro código e coloca o código aqui, né? Eu não queria ter esse trabalho, mas vou ficar com isso na cabeça, você fique também, viu? Se é confortável, não é seguro. Então, a gente também vai ter que ter um pouco mais de trabalho, né? E os prejuízos depois, isso é até uma frase bíblica, né? Coloca o cadeado na porta, antes do ladrão entrar. Isso está na Bíblia, né? Então vai ser muito importante. Depois que o ladrão entrou, não adianta você pôr mais cadeado, né? Então, a gente está falando aqui de segurança justamente por causa disso. Ô, Hélio, eu sei que você trabalha em sistemas muito avançados, mas eu queria tirar algumas dúvidas populares mesmo aqui em relação à Por favor. segurança. Vamos elencar o que seria mais importante. A gente, infelizmente, tem muito roubo de celular no Brasil. Conheço pessoas que falam, vou sair, não vou levar o celular por causa de roubo. Mas o que dá para fazer, começando do celular? Do mais importante para o menos importante. Senha para bloquear, mas a pessoa chegou, me coloca a senha. Aplicativos de banco. Esses dias eu ouvi falar assim, mas você pode tirar o aplicativo do banco da sua área de trabalho do celular. Só que se você digitar, ela vai ter que aparecer. Quais são as dicas mais importantes aí, principalmente em relação a celular e banco, por favor? Eu vou começar pelo processo mais bruto. O que seria bruto? Tenha o seu telefone para banco, tenha o seu telefone para dispositivos delicados, ou seja, cartão e tudo mais. E tenha um outro telefone, que é o telefone que você utiliza para a rua. Essa é a forma mais segura que a gente pode sinalizar. Mas, em último caso, que eu sei que não é a realidade da população em ter dois dispositivos de telefone e tudo mais, o que a gente pode falar ative até o próprio sistema do banco, dos aplicativos, existe a questão de detecção de roubo ou qualquer outra coisa relacionada à senha, porque tem gente que não coloca senha no próprio aplicativo, deixa para se logar de maneira automática. No seu telefone, peça para ele hibernar. O que seria hibernar para os telespectadores que não entendem? Seria e depois de 20 segundos ou 10 segundos que o seu telefone não está sendo ativado nem nada, ele bloqueia automaticamente. Então, o que acontece muitas vezes hoje é, claro que assalto à mão armada você não tem como resistir, né, em relação a isso. Você tem que fazer a transferência e tudo mais e sinalizar. Mas assim, hoje a maioria que a gente tem nas ruas são furtos. Então, muitas vezes você está com o celular desbloqueado dentro do carro, às vezes você está andando na rua e passa alguém de bicicleta. E aí tem várias tecnologias que o pessoal está desenvolvendo, e principalmente uma que eu conheço, que é da Samsung, onde ela tem a sensibilidade, onde detecta através, claro, de inteligência artificial, onde se tem um movimento abrupto, está correndo e tudo mais, e ele faz o bloqueio automático do seu telefone. Então, existe desde também do Google propriamente, que é o localizador, uma ferramenta, um aplicativo do Google, onde ele encontra através do Google Maps onde está seu telefone, porque para quem utiliza Android, ele sabe. A Apple também tem esse dispositivo semelhante a esse da localização, e você acessando online na plataforma, você vai para o seu computador, se loga no seu computador, no seu e-mail, vai para a parte do localizador e bloqueia o seu telefone e manda cancelar. Outra forma também que a gente tem, até para a própria telefonia, que é o MEI, né?
Então, o MEI é um código que vem, vamos dizer assim, um CPF do seu celular, onde você pode mandar bloquear pela telefonia. Se bloqueia pela telefonia, através do 3G, ele já não consegue mais acessar. Então, existem várias coisas que estão disponíveis nesses aplicativos. Basta o usuário ter acesso a essa informação e buscar se precaver, né? Como você bem frisou, né? Depois que o assaltante chegou, já não tem mais como se fazer. Então, remediar, tratar antes do problema acontecer é a melhor causa para isso. Então, existe bastante tecnologia envolvida em relação a isso para tentar ajudar vocês, tentar ajudar e evitar esse tipo de problemas que possam acontecer. E eu acho que o usuário em si, ele tem que buscar essas coisas. Daí, no caso do complicado, por exemplo, você vai no mercado, se você paga com Pix, ou então você leva o cartão de crédito, né? Se você, no caso, vai ter, digamos, se a pessoa pode ter 2 celulares, deixa um celular em casa com os aplicativos do banco, sai para a rua, vai, né? Mas no mercado aí tem que, ou leva cartão, tem que se virar, né, Hélio? Não tem como, né? Infelizmente, a gente está com um problema que eu posso dizer que é a questão de segurança, né? É. Segurança que eu digo na sociedade. Esse já é um problema um pouco mais complicado, vamos dizer assim, da sociedade brasileira, mas existe aquela questão que é de aproximação, né? Então, podemos cadastrar o cartão de crédito em um celular que seja mais simples, e aí a gente faz por aproximação, e aí pede para colocar a senha também, mesmo sendo por aproximação, pede para digitar a senha. Existe até a parte de segurança, isso já não é tão, vamos dizer assim, inteligência artificial, mas compras a partir de R$ 10, ele não pede senha. Depois fez 5 transações por aproximação, aí ele já bloqueia, já não permite, passa a pedir senha. Então veja que os bancos eles estão sempre correndo e tentando evitar porque para eles é problema. E o pior não é nem o dinheiro e a fraude em si, é mais também o impacto que pode atingir em relação à marca, né? Que a gente tem. Então eles buscam bastante. O Pix tem uma possibilidade também, aí isso já fica um pouco mais delicado, que é a questão de reaver, né? Então você faz você foi assaltado, foi forçado a fazer uma transferência. Então você consegue mapear e rastrear por conta da digitalização. Então você sabe a origem para onde foi, e aí cabe a questões vamos dizer assim, as instituições tentarem correr atrás de reaver essa parte de dinheiro. Então, o cidadão em si, ele tem que ter essa visão, né? Ele precisa ter essa visão sobre os, vamos dizer, direitos ou informações que existem e passar a utilizar ao seu favor. Só que é mais a questão de educação, vamos dizer, educação digital, né? Vamos falar assim. Você deu dicas importantes aqui, viu, Hélio, sobre colocar senha, né? Colocar para já logo pedir senha rápido também, né? Quem pode ter 2 celulares com os dados mais sensíveis de bancos e tal, deixar em casa, aí você vai acessar em casa e tal, ou quando você realmente estiver num lugar seguro, e outras questões. Agora, eu queria também falar um pouquinho do que é mais recorrente. Eu fiz um programa aqui sobre ataques via PDF, que o PDF que a gente sempre achou que era uma coisa assim, eu clico e abro, também lá pode ter um link, algum problema. O que é mais recorrente para a gente prestar atenção no dia a dia, né? A gente recebe muita coisa de SMS, o tal do phishing, que eu queria que você explicasse rapidamente, que é a tal da isca, né? E você falou, eu acho que uma questão é você entrar no aplicativo, porque eu já recebi mensagem, olha, acessou o sistema tal seu no tal dia, tal hora, foi você? E aí minha amiga falou assim, mas isso é phishing. Eu falei, não, mas isso tá no aplicativo. Então até isso a gente tem que ter cuidado, né? Fala um pouquinho do que tem mais acontecido e esses cuidados, por favor. Claro, com certeza. O ataque mais comum que recebemos é aquele ataque de engenharia social, né? Que é o pessoal, fizemos uma compra para você no cartão tal, digite um ou retorne a nossa ligação para poder validar. E aí o atacante ele vai tentar extrair o máximo de informação burlando, né? Fingindo ser o banco. E esse tipo de transação isso é bem real. Então aí também entra a parte de inteligência artificial, dependendo do seu dispositivo de telefone ele sinaliza, né, que, olha, você tem configurações que você pode dizer, só aceito ligações se for de pessoas que estão na minha agenda. Ou aceito ligações, mas a própria aplicação ela reconhece, ela se comunica na rede como um todo, da tecnologia, vamos dizer assim, usar um exemplo, um telefone Samsung, ela sabe de todos os telefones Samsung quais elas estão recebendo, que a gente chama de broadcast, é o disparo em massa de várias ligações e tentando colher. E ele já avisa, olha, risco de fraude. Isso aí é inteligência artificial acontecendo por baixo dos panos. Então, você tem essas oportunidades de ataque. Então, ligação é a mais prática porque
um familiar, uma pessoa de certa idade, ela não sabe como suportar. Olha, alguém fez uma compra no seu cartão, vamos mandar um boleto e você tem que transferir. Às vezes não é um fraude. Outra fraude também que acontece muitas vezes dentro das empresas e é um risco muito enorme, é por isso que as empresas elas investem em treinamento também de conscientização dos seus colaboradores, é o phishing scanner, que é um e-mail fingindo ser um e-mail verídico, né? Então, nesse e-mail tem um link, nesse e-mail você baixa alguma coisa, que ao ato de baixar, você está baixando uma coisa que a gente chama de ransomware, ou seja, um vírus que ele vai infectar a sua máquina. Ao mesmo tempo que ela infecta a sua máquina, ela vai tentar extrair informações da sua máquina e espalhar para toda a rede. Hoje, quando estamos utilizando, vamos dizer assim, fisicamente dentro da empresa, ela vai espalhar por toda a rede, vai encontrar servidores e tudo mais e fazer vários ataques internos. Então, o phishing, ele é um e-mail de fraude, onde ele está tão perfeito, no qual o cidadão ou a pessoa o usuário que está abrindo, ele não consegue perceber. Então é aquele velho assim, é esse e-mail mesmo? Foi a empresa que me enviou? Verifica o domínio do e-mail, olha se realmente faz sentido. E se você recebeu, manda mensagem para a pessoa que mandou, valida-se de certeza. E aquele ponto que você falou sobre o PDF é que quando você faz o download do PDF e ao mesmo tempo você abre, você está abrindo o arquivo, você está infectando sua máquina, você está rodando e tudo que exista de macro ou serviços ou possibilidades, você já está dando permissões. Por exemplo, o Word hoje, quando você faz o download, ele pergunta habilitar para edição? Você fez o download, abriu, mas ainda não permitiu que ele rodasse 100% as coisas. E aí ele está vendo que ele cria camadas de segurança para tentar evitar com que o usuário e prevenir esses tipos de fraudes. Então, resumidamente, os maiores ataques que a gente tem de fraude são por ligações telefônicas, através de engenharia social, e a parte de phishing scan, disparo em massa de e-mails, que é a parte de spam, ali a parte de spam é onde também a inteligência artificial atua bastante, encontrar padrões e detalhes, informações que eu posso tentar reter e evitar com que o meu cliente receba. Óbvio que existem os falsos positivos, né? Que um e-mail de algum amigo ou de alguma pessoa que tem um nome suspeito ou alguma informação suspeita, ela caiu lá no spam, e aí você vai lá, habilita e diz, olha, não é spam, é o de algum conhecido, permitir. E aí você está fazendo o que a gente chama de treinamento por reforço, né? Você está sinalizando e dizendo, olha, isso aqui é um falso positivo, não é. E aí a empresa, a inteligência, ela vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, disparo por telefone e disparo por e-mail, e tem também hoje em dia o WhatsApp e o Telegram e essas outras plataformas de telecomunicações também. Muito bom. E quando a conversa é boa, passa rápido. Eu queria agradecer bastante o Hélio Cavalcante, Head de Data Science, engenheiro de Machine Learning, aprendizado de máquina. Hoje ensinou bastante a gente aqui sobre segurança, cibersegurança. A gente está vivendo num mundo cada vez mais automatizado, a gente fala com as máquinas, então a gente tem que aprender, né? A gente tem que se misturar com elas. E são esses profissionais que, olha, tem poucos no mercado, viu? Há 10 anos, você sabe, Hélio, um colega falou para eu queria estudar Python. Aí ele falou, vai fazer cibersegurança, que é um mercado promissor. E ainda é hoje, até hoje, né? Obrigado mais uma vez. Não, eu agradeço a oportunidade, agradeço o bate-papo e espero mais vezes nos encontrar. Sim, o programa é diário e a gente vai trazendo outros temas com você e da sua equipe. Obrigado mais uma vez. E olha, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Mande a sua sugestão que a gente vai trazendo aqui no Código Aberto. Até a próxima edição.